Olá, meu nome é Gustavo Zonkowski Ribas, eu fui orientado pela professora doutora Andréa Novaes Mariano Amaral e eu vou falar sobre a correlação das toxinas urêmicas e anemia em pacientes renais crônicos em diálise. A doença renal crônica é definida como anormalidade, seja na estrutura ou na função renal, persistentes por no mínimo 3 meses e que devem ter implicações negativas na saúde. Para a realização do estadiamento da doença renal crônica, ele é feito através da combinação da taxa de filtração glomerular, que indica a função renal, e a albuminúria, que está associada ao grau de dano estrutural nos rins. A taxa de filtração glomerular é dividida de G1 a G5 e a albuminúria de A1 a A3. A combinação das duas variáveis permite classificar o risco do paciente e guiar a conduta clínica. Quando o paciente atinge o nível G5, ele necessita de terapias renais substitutivas. Quanto às complicações associadas à evolução da doença, destacam-se a anemia e o acúmulo de toxinas urêmicas. A anemia está associada a um processo inflamatório, que o fígado aumenta a produção de epsidina, que retém ferro, e além disso eu tenho a presença de um rim, que além de diminuir a produção de eritropoietina, também está acumulando toxinas urêmicas. Essas toxinas urêmicas comprometem o funcionamento da medula óssea. A medula, além de produzir uma menor quantidade de eritrócitos, a própria vida útil deles está reduzida. Essa menor sobrevida faz com que os macrófagos fagocitem os eritrócitos antes do ideal, afetando no processo de reciclagem do ferro, o que aumenta a anemia. Na doença renal crônica, como eu falei no último slide, também está associado a esse acúmulo de toxinas urêmicas, que são substâncias que deveriam ter sido excretadas por um rim fisiológico. Como o rim ele não consegue exercer sua função normal, ele acaba acumulando esses solutos, afetando na função imunológica, em processos inflamatórios e no metabolismo. Como eu falei também anteriormente, no estágio G5 os pacientes necessitam de terapias renais substitutivas, que podem ser a hemodiálise, que é um processo extracorpóreo, e a diálise peritoneal, em que a filtração é feita na própria membrana peritoneal. Os objetivos gerais foram de avaliar a correlação entre as toxinas urêmicas e a anemia em pacientes com doença renal crônica e diálise, definir o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes incluídos no estudo, dosar as toxinas urêmicas no soro dos pacientes incluídos no estudo e investigar a associação de parâmetros da anemia com os níveis de toxinas urêmicas. O projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Paraná e esses foram nossos critérios de inclusão e exclusão. Dos 45 pacientes incluídos no estudo, 19 estavam em hemodiálise e 26 em diálise peritoneal. Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais estavam em prontuários médicos e a coleta do soro foi realizada pré-hemodiálise nos pacientes em hemodiálise e em conjunto aos exames de rotina nos pacientes em diálise peritoneal. Quanto à análise de toxinas urêmicas, o indoxilsulfato, pecrisilsulfato e ácido indol 3-acético, ela foi feita através do método de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. Aqui estão descritos os nossos métodos de análise estatística. Quanto aos resultados dos dados demográficos clínicos laboratoriais, a idade dos pacientes estava na faixa dos 60 anos, o sexo predominante foi o masculino, e houve diferença estatística significativa em relação aos níveis de ferro sérico entre os pacientes DP e HD. Não houve diferença estatística significativa entre os grupos analisados quanto aos valores de toxinas urêmicas. Quanto à correlação entre os níveis de hemoglobina e as concentrações das toxinas urêmicas, o nosso objetivo principal, a única toxina analisada que teve correlação foi o indoxilsulfato, com uma correlação negativa. Isso significa que os níveis maiores de indoxilsulfato estavam associados a menores valores de hemoglobina, ou seja, anemia. Em relação aos preditores dos níveis de hemoglobina, destacam-se o sexo masculino, que apresentou uma associação positiva, ou seja, o sexo masculino estava associado a maiores níveis de hemoglobina. Isso é evidenciado pela literatura, porque homens, de forma geral, apresentam influência de hormônios sexuais, principalmente pela testosterona, que acabam estimulando a eritropoiese. A taxa de filtração glomerular apresentou associação positiva com os níveis de hemoglobina. Isso significa que pacientes com uma certa preservação da função renal têm maiores níveis de hemoglobina, ou seja, ausência de anemia. E o interessante é que a presença de diabetes teve uma associação positiva com os valores de hemoglobina, o que pela literatura é demonstrado justamente o contrário, como diabetes sendo um fator de risco para o desenvolvimento da anemia na doença renal crônica. De forma conclusiva, o indoxilsulfato apresentou uma correlação negativa com os níveis de hemoglobina, o que ressalta uma possível contribuição dessa toxina para a fisiopatologia da anemia em pacientes dialíticos.